Sophia Losch nasceu no dia 17 de fevereiro de 1990, em Amberg, uma cidade do estado da Baviera, na Alemanha. Ela era filha de um pastor protestante chamado Johannes Losch e da dona de casa Maria Elisabeth Losch, e tinha dois irmãos mais velhos, Catarina e Andreas. Sua infância foi como a de qualquer outra criança alemã, sem muitos problemas ou qualquer trauma. Na escola, era uma excelente aluna, adorava fazer amigos e participava de todas as atividades extracurriculares. Na adolescência, ela se mudou para a cidade de Palmelsbrunn para concluir seus estudos. Em 2004, Sophia voltou para Amberg para morar com os pais, onde trabalhou em diversas atividades ligadas à educação, e em 2010 se mudou para Bamberg para fazer uma pós-graduação. Em seguida, iniciou um mestrado no ano de 2015, indo morar na cidade de Leipzig, onde resolveu se estabelecer e construir sua vida. Uma de suas grandes paixões era a política, e chegou a atuar como coordenadora de algumas campanhas locais, se tornando muito conhecida e influente em seu meio. Sophia era uma jovem muito talentosa e realmente comprometida com as coisas. De acordo com familiares e amigos, ela era inteligente, madura e incrivelmente simpática com os outros. As pessoas não apenas a admiravam, mas também sua ética de trabalho e constante otimismo. Ela se dedicava tanto aos estudos e ao trabalho que sequer tinha tempo de se relacionar com alguém. Claro que alguns homens surgiram em sua vida, mas Sophia prometeu a si mesma que só constituiria uma família após se estruturar financeiramente e tentar mudar um pouco esse mundo cruel em que vivemos. Em 2018, quando completou 28 anos, ela resolveu iniciar um doutorado na Universidade de Bamberg. Sophia era vista como uma mulher extremamente independente, que se virava muito bem, mesmo morando longe de sua terra natal. É dito que ela acumulou vários amigos ao longo dos anos e era uma pessoa que realmente sabia viver. Ela saía para baladas e, apesar de gostar muito de beber, nunca foi vista em situação constrangedora. Muito pelo contrário, geralmente era ela quem levava suas amigas embriagadas para casa, lhes dava banho e cuidava delas até que as mesmas estivessem sóbrias. Mesmo trabalhando e estudando, ela ainda arranjava tempo para ajudar outros jovens, que assim como ela, também queriam crescer profissionalmente. Sophia fazia parte de um grupo de estudos com a intenção de preparar esses jovens para o mercado de trabalho. Os alunos desses grupos também eram envolvidos em iniciativas governamentais. Algumas dessas iniciativas visavam estimular a entrada de estrangeiros no país que buscavam por uma vida melhor. A família de Sophia disse que ela era bem engajada em movimentos sociais e a favor da liberdade de expressão. Ainda de acordo com a família, a jovem acreditava que as fronteiras do seu país deveriam ser abertas para todos aqueles que quisessem morar lá. Ela começou a pensar dessa forma desde que passou a entender um pouco do mundo em que vivia. Sophia simplesmente não conseguia compreender por que as pessoas separavam seres humanos em grupos. E para ela, isso era um erro, acreditando que todos nós somos irmãos, independente das diferenças que temos. Ela também gostava de viajar e fazia isso com muita frequência. Um dos seus lugares preferidos era a ilha grega de Lesbos, localizada no nordeste do Mar Egeu, onde tinha uma ONG que fornecia alimentos a migrantes, vindos principalmente da Turquia. Era uma atividade que ela realmente gostava e pelo menos uma vez por mês viajava para lá. Ela ajudava essa ONG na coleta de doações, organizava campanhas para arrecadar roupas e alimentos e até ajudava a equipar galpões abandonados que seriam usados para abrigar mulheres e crianças que fugiam de seus países. Em junho de 2018, Sophia estava viajando de volta para sua cidade natal para o aniversário de seu pai. Embora o trajeto não fosse longo, ele também não era simples, e ela teria que pegar vários transportes para conseguir chegar ao seu destino. Depois de viajar metade do caminho de trem, Sophia resolveu parar em um posto de gasolina onde muitos caminhoneiros costumam frequentar. A jovem tinha esperança de pegar uma carona para a casa dos pais com algum deles. No entanto, muitos caminhoneiros recusaram por falta de espaço no caminhão ou por simplesmente não estarem indo na mesma direção que ela. Até que um caminhoneiro marroquino conhecido como Bob se ofereceu para levar a moça. E esta foi a última vez que ela foi vista com vida. Horas depois, os pais de Sophia, que aguardavam por ela na estação de trem, ficaram muito preocupados quando ela não chegou. Com a noite se aproximando,
eles procuraram a polícia para reportar o seu desaparecimento, mas ficaram desapontados com a falta de ação dos policiais, que disseram que a jovem deveria ter parado em algum lugar, encontrado alguns amigos e que estaria bebendo e se divertindo, enquanto os pais ficavam preocupados à toa. No entanto, esse não era o tipo de atitude que a jovem costumava ter. Sofia sempre foi muito responsável e jamais deixaria os seus pais esperando por ela, ainda mais sem dar qualquer notícia. Os amigos de Sofia, ao saberem do ocorrido, se reuniram e decidiram ir novamente à delegacia. E desta vez, a polícia registrou um boletim de ocorrência informando o desaparecimento da jovem, mas eles não fizeram muita coisa além disso. A investigação seguia num ritmo muito lento, até que os irmãos de Sofia resolveram começar uma investigação por conta própria, com a ajuda de várias outras pessoas. Porém, eles não sabiam muito para onde ir, pois a única informação que tinham até aquele momento é que ela entrou em um trem em direção à casa de seus pais. Então, eles resolveram viajar até Leipzig para tentar encontrar alguma coisa no apartamento da jovem, mas não encontraram nada. De volta a Amberg, eles pediram para que os policiais tentassem rastrear o telefone celular de Sofia, mas os investigadores disseram que teriam que suspender as buscas temporariamente, para decidir qual cidade seria responsável pelo caso, para que eles não ultrapassassem a jurisdição do outro departamento de polícia. Pouco tempo depois, o delegado de Leipzig resolveu assumir o caso. No entanto, o ritmo da investigação não mudou e continuou lenta. A essa altura, os amigos de Sofia já tinham conseguido mais provas do que a própria polícia. Porém, eles notaram que tudo o que estavam fazendo seria em vão, uma vez que não tinham autorização legal para investigar o caso. Com o passar dos dias, os familiares de Sofia resolveram procurar a imprensa, e rapidamente o caso repercutiu em toda a região, sendo noticiado em várias TVs locais. Com isso, e devido à pressão popular, a polícia começou a agir com mais seriedade. Eles descobriram que Sofia havia parado em um posto de gasolina no meio do caminho para a casa dos pais, e segundo testemunhas, um motorista de caminhão marroquino chamado Bob tinha se oferecido para lhe dar uma carona. Assim, esse caminhoneiro chamado Bob se tornou o principal suspeito do caso. Tudo isso a família de Sofia já sabia e até já tinham falado para os policiais, que na época sequer anotaram as informações. Segundo os pais dela, Sofia mandou uma mensagem de texto dizendo que iria pegar uma carona nos últimos quilômetros de casa, e informou que o motorista era um marroquino chamado Bob, que inclusive lhe deu um cachimbo de presente. Um dos amigos de Sofia se encarregou de localizar esse motorista, sabendo que ele provavelmente era uma das últimas pessoas que viu a jovem. Ele conseguiu o telefone de Bob e mandou uma mensagem para ele, questionando o paradeiro da amiga. O homem disse que não fazia ideia para onde ela teria ido e falou que a deixou no local que Sofia havia pedido. Se despediu dela e foi embora. O homem até enviou uma foto de sua esposa e filhos para esse amigo de Sofia, dizendo que era um trabalhador, pai de família e que jamais faria mal para alguém. A polícia checou essas informações e verificaram os antecedentes de Bob e rapidamente descobriram que ele não era quem dizia ser. O seu nome verdadeiro era Boljema Lanabat. Ele nasceu em 1977 e sua infância e juventude foram marcadas pelo abandono familiar e pouca educação. No entanto, com seu trabalho como motorista na Alemanha, conseguiu ter uma vida melhor. Ele tinha esposa e 3 filhos, e uma investigação mais profunda sobre sua vida levou a polícia a descobrir que Bob era conhecido pelo seu temperamento explosivo. Inclusive, já tinha sido denunciado pela sua esposa por agressão pelo menos 2 vezes, e em uma dessas agressões, ele chegou a atacar a mulher com uma arma branca, que depois retirou a queixa. Após verificar o GPS do seu caminhão, a polícia examinou as imagens de vigilância de todos os postos de gasolina em que ele havia parado e descobriram que o homem gostava de tirar fotos de garotas em ângulos inapropriados. Pouco antes de se oferecer para dar carona a Sofia, ele também teria tirado fotos indecentes de si mesmo no caminhão. Havia também inúmeras imagens dele com Sofia nos postos de gasolina que parou durante o caminho. E segundo os detetives, sua linguagem corporal nessas imagens mostrava que seu comportamento oscilava bastante, fazendo com que a polícia
acreditasse que ele planejou o crime desde que deu carona para Sofia e que só estava esperando uma oportunidade para agir. Ao longo das investigações, o caso foi passado nas mãos de várias autoridades. Primeiro passou pela Polícia Convencional, depois foi para a Polícia Federal e, por último, foi para as mãos da Interpol. Todas as delegacias próximas por onde o caminhão passou foram notificadas e eles puderam descobrir que o caminhão fez uma última parada no norte da Espanha, onde foi encontrado abandonado e queimado. Mais tarde, a polícia também encontrou Bob. Ele estava a poucos metros do caminhão e foi levado para ser interrogado. Ele alegou que o caminhão pegou fogo acidentalmente, mas sua camisa tinha manchas que pareciam ser sangue. A camisa foi levada para análise, mas antes do resultado sair, os investigadores encontraram o corpo de Sofia em uma vala na rodovia, a alguns quilômetros de onde o caminhão foi encontrado queimado. Depois dos investigadores expor todas as evidências a Bob e ele ver que não tinha mais como mentir, admitiu o crime. Segundo seu depoimento, ele disse à polícia que a viagem estava correndo tudo bem, mas teve que fazer uma parada para verificar o pneu do caminhão. Enquanto fazia isso, Bob alegou ter visto Sofia mexendo em suas coisas. Enfurecido, ele passou a agredi-la com uma chave inglesa, tirando a vida dela, segundo ele, de forma acidental. Embora os policiais acreditassem que a motivação do crime provavelmente foi por Sofia ter rejeitado alguma investida de Bob, não havia indícios no corpo que comprovassem uma relação forçada. Levado a julgamento, Bojema Lanabat foi condenado à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional em 18 de março de 2019. Devido ao crime e ao status de imigrante de Bob, houve um forte movimento em toda a Alemanha para proibir a entrada de estrangeiros no país, e o nome de Sofia foi usado em diversas campanhas desses movimentos. O que é irônico, pois Sofia acreditava e defendia justamente o contrário. Desde o início, os familiares de Sofia resistiram em apoiar essas manifestações. Eles disseram que o crime foi um crime de gênero, um crime contra a mulher, e não porque Bob era estrangeiro. Mesmo assim, parece que não adiantou muito. Desde que o crime ficou conhecido, muitas pessoas que são contra a imigração continuam usando o caso de Sofia até hoje para validar os seus argumentos. A família da jovem entrou com uma ação judicial para impedir que esses grupos usassem a foto de Sofia em suas campanhas, e mesmo assim, nada mudou desde então. Em 2019, o pai de Sofia fez uma publicação nas redes sociais em que falou o seguinte sobre sua filha: "Só nos resta lamentar que Sofia tenha perdido a vida para alguém como Bob. Ela era uma pessoa que tinha um bom coração e sempre estava pronta para ajudar e confiar nas pessoas, enquanto ele é uma escória podre da humanidade."